Você sabe reconhecer a diferença entre uma taquicardia supraventricular por reentrada nodal e uma taquicardia por reentrada atrioventricular? Essas duas taquicardias têm origem atrioventricular, são de QRS estreito, menor de 100 milissegundos de duração e com intervalos RR regulares. Na taquicardia supraventricular por reentrada nodal, nós temos no nó atrioventricular duas vias, uma chamada alfa ou lenta, com período refratário curto, enquanto a beta é rápida, com período refratário mais longo. Pense em uma rotatória com duas vias que vão no mesmo sentido. Na via alfa, nós temos uma via cheia de buracos, enquanto na via beta, nós temos um asfalto bem lisinho. O que ocorre é quando o estímulo vem lá do nó sinusal para o nó atrioventricular, ele passa pela via lenta, enquanto o estímulo que vai pela via rápida já chega ao feixe de His para despolarizar os ventrículos. Estamos, neste momento, no segmento PR, que começa no final da onda P e termina no começo da onda R. É o período de silêncio elétrico, responsável pela despolarização dos ventrículos com um atraso em relação à despolarização dos átrios. Quando o estímulo pela via lenta está chegando à interseção, o estímulo pela via rápida já passou e seu período refratário está terminando. Se neste momento de repolarização ocorre uma extrasístole supraventricular, o estímulo vai chegar na interseção no momento em que termina o período refratário da via rápida. Isso vai fazer com que este estímulo elétrico volte para cima e ele vai acabar despolarizando os átrios de maneira retrógrada, de baixo para cima, do nó atrioventricular para o nó sinusal. As ondas P, portanto, se visíveis, serão negativas. Infelizmente, isso acaba criando um ciclo vicioso em que átrios e ventrículos são despolarizados quase ao mesmo tempo, em uma frequência que varia de 140 até 220, mais ou menos, de maneira regular. Teremos, portanto, intervalos RR regulares e QRS estreitos. A taquicardia supraventricular por reentrada nodal começa e termina de forma brusca, geralmente por uma extrasístole supraventricular. Esta é a chamada taquicardia supraventricular por reentrada nodal lenta rápida, porque a anomalia começa na via alfa, lenta, e termina na via rápida. O intervalo RP' será curto, será menor que o intervalo P' R. O que isso quer dizer? Se visível, a onda P retrógrada vai aparecer logo após o QRS. Então, o intervalo entre o final do QRS e a onda P retrógrada será bem curto, enquanto o intervalo entre esta P que aparece depois do QRS até o próximo QRS será longo. Este intervalo RP' será menor de 70 milissegundos. Vejam este ECG. Se olharmos a derivação D2 longa, vemos intervalos RR regulares com QRS estreitos. Se repararmos bem, vamos ver no final do QRS uma onda P retrógrada. Aí está a despolarização de baixo para cima dos átrios. Esta onda P retrógrada é chamada de pseudo-S. Vem no final do QRS e parece uma onda S, mas na verdade é uma onda P negativa. Em V1 é possível visualizar uma deflexão após o QRS. Esta é chamada de pseudo-onda R. Na verdade, é uma onda P, logo após o QRS. É possível visualizá-la também aqui em V2. Reparem que o intervalo RP' é menor de 70 milissegundos, começando aqui até aqui. Um quadradinho e meio, mais ou menos. Temos aí 60 milissegundos. Portanto, uma taquicardia com QRS estreitos regulares, com presença de pseudo-S em D2, pseudo-R em V1, V2, com intervalo RP' menor de 70 milissegundos, estamos diante de uma taquicardia supraventricular por reentrada nodal. Na taquicardia por reentrada atrioventricular, temos uma anomalia de condução a uma via acessória, chamada de feixe de Kent. Pode se localizar à direita ou à esquerda.
Supondo que seja à esquerda, este feixe vai fazer uma comunicação anômala entre ventrículo esquerdo e átrio esquerdo, passando por aqui. Portanto, o estímulo começa no nó sinusal, passa pelos feixes de Torel, Wenckebach e Bachmann, até chegar no nó atrioventricular, daí para os ventrículos e, nessas pacientes, de volta para o átrio, passando pelo feixe anômalo de Kent. Assim, se dará o ciclo taquicárdico com despolarização atrial retrógrada, só que essa despolarização retrógrada vai demorar mais tempo, porque o caminho é mais longo do que o da reentrada pelo nó atrioventricular. A diferença, portanto, será que o intervalo R' vai ser maior que 70 milissegundos. Vejam este ECG, intervalos RR regulares com QRS, com duração menor de 100 milissegundos. Reparem na onda P retrógrada, depois do QRS. No entanto, se calcularmos o intervalo RP', começando aqui até aqui, vamos ver que aí há quase 3 quadradinhos, portanto, quase 120 milissegundos. Isso quer dizer que o estímulo está passando por uma via acessória num trajeto muito mais longo que o trajeto da via rápida no nó atrioventricular. Se repararmos nas derivações do plano vertical, vemos que há uma ligeira depressão do segmento ST em D1, mais pronunciada em D2, também em D3 e também em AVF. Quando isso ocorre, é chamado de sinal de push, característico da taquicardia por reentrada atrioventricular. Quer aprender a fazer o tratamento dessas taquicardias de origem atrioventricular de QRS estreito e regular? Fique ligado nos próximos posts.